título é Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Oremos ao Senhor. Deus santo, Deus poderoso, Pai amado, eu te adoro nessa noite, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, Jesus. Eu estou aqui por causa do Senhor nessa noite, Deus. Eu vim para te render a minha adoração, o meu louvor, Jesus. E também com a responsabilidade, meu Pai, de estar ministrando a Tua palavra, Jesus, a Tua noiva, Deus. Pai, eu oro nessa noite, Pai, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Jesus, durante o decorrer de todos esses dias, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é o mesmo que habita em minha vida e que habita na vida da Tua igreja, possa confirmar no coração de cada um, Jesus. E eu oro para que esta mensagem, para que esta palavra, Jesus, ela seja poderosa para edificar a Tua igreja nessa noite, ela seja poderosa para transformar a Tua igreja nessa noite, que a Tua palavra, Jesus, assim como todos os seus sermões, todas as suas ministrações, Senhor, elas possam, meu Pai, nos inquietar nessa noite, Deus, nos mostrar as nossas fraquezas e aquilo que precisamos, Senhor, e necessitamos mudar por amor a Ti, Senhor, para sermos chamados Teus, para sermos chamados discípulos do Senhor, Jesus. Fala nessa noite, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E o título dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é O Discipulado com Jesus. Como nós vamos perceber quando nós lemos o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus, ele constantemente, nas suas pregações, nas suas ministrações, Jesus, ele era muito figurativo, muito ilustrativo. Jesus, ele gostava muito de falar através de analogias, através de metáforas, e para isso o Senhor, ele usava coisas materiais, coisas cotidianas do dia a dia, para apresentar no plano material aquilo que ele queria ensinar sobre o reino dos céus, aquilo que ele queria ensinar sobre o que era espiritual, para que os discípulos entendessem, para que a multidão entendesse. Então Jesus, ele se utilizava de parábolas. E nós vamos perceber que as parábolas são simples contos do dia a dia, daquilo que as pessoas daquela época viviam. E é interessante porque outro dia eu estava lendo um livro de um pregador que os irmãos devem conhecer, que é Charles Spurgeon. E ele fala no seu livro a seguinte frase, ele diz que só conseguia ficar aos pés de Jesus para ouvir as suas parábolas aquele que tinha um coração como o coração de uma criança. Porque nós temos crianças e nós sabemos que as crianças, quando nós começamos a contar histórias, elas ficam curiosas.
Elas têm uma sede de aprender muito grande. E as crianças, elas não são ofendidas facilmente. Você não vai conseguir ofender uma criança facilmente e fazer com que ela se recuse a ouvir a história. Pelo contrário, ela vai ficar curiosa para ouvir o final da história. Então, só consegue se assentar aos pés de Jesus, só consegue aprender com Jesus aquele que tem um coração como o de uma criança. Aquele que reconhece a sua necessidade de ser transformado. Aquele que reconhece as suas fraquezas, as suas impossibilidades. Aquele que tem sede de aprender com aquele que morreu na cruz pela sua vida. Aquele que tem vontade de buscar os porquês de muitas perguntas que muitas pessoas têm, mas que não têm a disposição de buscar aonde está a fonte para encontrar as respostas. Então só consegue ficar aos pés de Jesus aquele que não se ofende facilmente. Porque o que mais Jesus fazia era confrontar as pessoas com a sua palavra. Você vai perceber que toda vez que Jesus ele abria a sua boca, todas as vezes que Jesus dava uma resposta, Jesus confrontava aquele que o ouvia. As palavras de Jesus causavam espanto. As palavras de Jesus causavam surpresa. As palavras de Jesus causavam inquietação. Por quê? Porque Jesus gostava de colocar o cérebro humano em exercício. O Senhor Jesus, ele gostava de colocar o ser humano para pensar. Por isso ele se utilizava de parábolas. Por isso ele se utilizava de analogias, de metáforas, de coisas ilustrativas, de coisas materiais, de fácil reconhecimento. Então, nós vamos perceber que toda vez que Jesus ele chegava num ambiente, aquele ambiente se transformava num ambiente de confronto. Num ambiente em que aquilo que o ser humano vivia, aquilo que o ser humano acreditava e aquilo com que o ser humano estava conformado, de uma hora para outra ele começava a receber um monte de palavras, um monte de frases, um monte de demonstrações que ele precisava repensar a sua vida. E Jesus, além de ele ser ilustrativo, ele também era um mestre muito didático, muito prático. Jesus ele gostava de ensinar de uma forma muito simples, de uma forma que os discípulos eles pudessem compreender aquilo que eles deveriam fazer. E Jesus ele gostava muito de dar o exemplo para que depois os discípulos copiassem, para que os discípulos imitassem o seu exemplo. Então a Bíblia ela vai nos dizer que já estava chegando o momento de que Jesus ele iria ser crucificado, de que ele voltaria para o Pai. E Jesus ele vai chegar num jantar comum, numa ceia comum, em um dia comum, que não estava marcado no calendário de nenhum dos discípulos, e todos assentados à mesa, ceando, comendo, se alegrando, conversando, e de repente Jesus ele vai se levantar da mesa, ele vai tirar as suas vestes, e ele vai colocar sobre os seus ombros uma toalha, ele vai pegar uma bacia com água, e ele vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. Imagina essa cena explodindo no meio de um dia corriqueiro, de um dia normal, de um dia que ninguém esperava aquela atitude de Jesus, porque como eu disse, Jesus ele era assim, aonde ele chegava, o ambiente que ele chegava, ele confrontava, ele inquietava, ele fazia as pessoas repensarem. E Jesus ele se levanta e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava fazendo aquilo porque estava prestes de ele não estar mais com os discípulos. Ele iria ser crucificado, ele iria ascender aos céus, e ele não estaria mais num corpo físico como de um homem juntamente com seus discípulos. E é interessante porque o texto ele diz da seguinte forma: como havia amado os seus. Sabe por que Jesus ele teve aquela atitude de se levantar daquela ceia e querer lavar os pés dos seus discípulos? Porque Jesus amava os seus discípulos. Jesus haveria de entregar a sua vida por cada um deles. Jesus havia estado por um prazo junto com eles e Jesus conhecia os seus discípulos. Jesus ele conhecia os seus pecados, as suas fraquezas, o seu passado, o seu futuro. E ele amava cada um daqueles homens. E aí o Espírito Santo ele começou a trazer ao meu coração a seguinte frase:
só lava os pés aquele que ama. Só tem coragem de lavar os pés do seu próximo aquele que tem um amor como o de Jesus no seu coração. Aquele que sabe o que Jesus fez por ele. Aquele que sabe que ele não estaria onde está se não fosse Jesus. Aquele que sabe que não tinha condições de sair do lamaçal em que se encontrava. Aquele que sabe que se ele não tivesse se encontrado com Jesus no poço de Samaria, ele não seria ninguém. Aquele que ama, ele não se importa de lavar os pés. E Jesus, ele não se importou de tomar os nossos pecados, os meus pecados. Eram meus, eram seus, não eram deles. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez pecado por nós. Aleluias. Essa passagem, além de ela ser algo que ensinou os discípulos, que mostrou algo muito importante para os discípulos, essa passagem também, ela aponta para aquilo que o Mestre estava prestes a fazer, que era tomar sobre si os nossos pecados. Então Jesus, por causa do amor pela nossa alma, por causa do amor pelas nossas vidas, ele toma pecados, culpas e condenações que não eram suas. Aleluias. E aí, aleluias, qual é o segundo motivo pelo qual o Senhor, ele desejava lavar os pés dos seus discípulos? Aleluias. Porque Jesus desejava lhes ensinar 3 conceitos. O primeiro, o conceito de amor. O segundo, o conceito de servir. E o terceiro, o conceito de se submeter. Aleluias. O Senhor, ele decidiu se submeter à vontade de Deus. O Senhor, ele decidiu se submeter à missão que o Pai desejava que ele cumprisse. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele lavou os nossos pés. Aleluias. Nós estávamos impuros, não podíamos estar com Deus. Não podíamos sentir a presença de Deus como estamos sentindo aqui nessa noite. Estávamos separados do Senhor e não podíamos mais ouvir a voz do Senhor. Sobre os nossos ombros havia uma condenação, e a condenação era a morte eterna, era a separação eterna de Deus, era o castigo eterno. Aleluia. E Jesus, ele vai se submeter. O Filho de Deus, ele vai se submeter, ele vai se despir da sua glória, ele vai vir aqui neste mundo como um homem, sujeito a passar pelas mesmas paixões, pelas mesmas concupiscências que nós passamos. Aleluias. Ele não precisava fazer isso se ele não quisesse, mas ele decidiu fazer, ele decidiu se submeter. O amor de Jesus, aleluias, nos ensina a servir o nosso próximo, assim como o Senhor um dia, aleluias, morreu por nós. O amor de Jesus, aleluias, ele lavou os pés dos pecadores, dos impuros. Porque se os nossos pés não fossem lavados, nós não poderíamos nos assentar à mesa com o Senhor. Nós não poderíamos estar na ceia, nós estávamos fora da mesa. Mas o amor de Jesus nos trouxe para a mesa. O amor de Jesus lavou os nossos pés. O amor de Jesus calçou os nossos pés. E hoje nós somos chamados de filhos amados de Deus. Aleluias. Quem compreende esse amor, aleluias, quem entende aquilo que Cristo fez por ele, aleluias, ele não se importa de ter que se submeter à vontade de Deus. Aleluias. Aquele que entende o amor de Jesus, ele não se importa de fazer aquilo que é preciso, aleluias, para alcançar aqueles que estão lá fora. Quando eu falo sobre lavar os pés, aleluias, eu me recordo muito porque essa palavra é uma palavra que arde no meu coração e que já esteve presente em muitos devocionais, em muitos cultos domésticos que nós fazemos no nosso lar. E se tem uma preocupação que eu tenho hoje é de ensinar para os meus filhos a verdade do Evangelho. Porque não adianta eu querer maquiar o Evangelho e oferecer para eles um Evangelho fraco, que quando eles crescerem, eles não vão nem sequer se lembrar dele.
E nós estávamos assentados, eu ensinando para eles sobre isso, sobre lavar os pés. E lá em casa nós criamos um bordão, uma frase que nós sempre repetimos, sempre que necessário. Aleluia, às vezes a gente fala um para o outro: lava os pés dela hoje. Lava os pés dele hoje, porque ele não está em condições. E é interessante porque eles entendem. Lá em casa nós temos o hábito de sentar cada um numa cadeira. Só que sempre tem vez que um não quer sentar na sua cadeira, quer sentar na do outro. E aí o outro sempre bate o pé e diz: não, mas é a minha cadeira. E a gente vira e fala a mesma frase: lava os pés dele hoje. Deixa ele sentar na sua cadeira. Não se importe com isso. Ele quer sentar hoje. Tem a necessidade dele acima da sua. E é interessante porque essa frase ela se espalhou na nossa escola dominical. E nós começamos a usar esses termos com as crianças. E eu achei interessante. Outro dia a tia que trabalha junto comigo, ela virou para o Matias e falou assim: Matias, lava os meus pés hoje. Aleluia, aquele dia ela não estava em condições de entrar em confronto. E ela disse: lava hoje os meus pés. Aleluia. Será que nós podemos lavar os pés uns dos outros? Será que nós podemos deixar de nos preocupar um pouquinho conosco e olhar para a necessidade daquele que está do nosso lado? Porque Jesus ele nos chamou para lavar os pés e não as mãos. Quando nós estamos lavando os pés de alguém, nós estamos olhando e investindo na alma daquela pessoa. Aleluia. Nós estamos olhando e desejando ganhar aquele que nós estamos lavando os seus pés. Aleluia, porque enquanto Jesus ele lavava os pés dos seus discípulos, Jesus ele cria na transformação e na mudança que iria ocorrer. Olha só Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, porque quem era Pedro naquele instante? Era um homem impulsivo, um homem que se deixava levar pelas suas emoções, por aquilo que ele sentia no momento. Era um homem emocionado, que achava que ele ia conseguir fazer tudo, quando na verdade ele não estava pronto para nada. E quando Jesus estava ali lavando os pés de Pedro, Jesus sabia da mudança que ia ocorrer na vida daquele homem, que um dia ele ganharia muitas almas para o Senhor. Então se submeta, lava os pés daquele que você acha que não tem nenhum valor, mas que Jesus morreu por ele. Invista nessa pessoa, invista nessa alma. Aleluias. Não lave as suas mãos, não abandone, não deixe para lá, não fique ofendido, porque o Senhor nos chamou para lavar os pés dessas pessoas. Aleluias. E outra coisa que Jesus ele queria mostrar quando ele lavava os pés dos discípulos era aquilo que ele fez por nós. Porque Jesus estava mostrando ali naquele momento o que ele iria fazer. Jesus, ele se despiu das suas vestes. Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele aceitou vir ao mundo como um homem nascendo de uma virgem. Ele aceitou passar por todas as provações, por tudo que ele passou aqui nesse mundo. Ele se fez homem. Aleluias. Jesus, ele suportou ofensas. Jesus, ele suportou perseguições. Jesus, ele foi acusado de coisas que ele não havia cometido. Aleluias. Tudo isso por cada um de nós. Aleluias. Porque Jesus, ele desejava alcançar, aleluias, aqueles a quem ele havia vindo para lavar os pés. Aleluias. Então nós temos que crer nessa mudança. Porque nós vamos perceber, aleluias, através do amor de Jesus, que o amor, ele é sofredor. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 4, o amor, a caridade é sofredora e é benigna. Quando nós dissemos que nós amamos alguém, nós temos que ter na nossa consciência que nós vamos sofrer por aquela pessoa. Que vai ter momentos que nós vamos chorar por causa daquela pessoa. Nós temos que ter ciência que aquele amor, ele, em algum momento, ele vai doer dentro de nós. Porque o amor envolve abdicação, submissão, doação. Nós que somos mães, nós entendemos muito bem o que é isso. Quantas das vezes, aleluia, a única coisa que a gente queria
era uma noite inteira de sono. Mas aí quando você olha para o rosto daquela criança que você decidiu amar, aleluia, você compreende que o seu sacrifício tem valor. E o valor do seu sacrifício é uma vida que está se formando. Aleluia. Então, através do amor de Jesus, nós podemos entender que o amor é sofredor. O amor, ele aguenta ofensas. Aleluia. O amor, ele aguenta o sacrifício. O amor, ele aguenta a submissão. O amor, ele aguenta, sim, a abdicação. Porque amar é isso. As pessoas hoje em dia têm o hábito de dizer que elas escolhem alguém para estar com elas, para serem felizes. Só que quando começa a convivência com aquela pessoa e começa a doer, começa a ferir, começa a sofrer, começa a ser ofendido, o que as pessoas fazem? Elas abrem mão daquilo, porque já não são mais felizes. São pessoas que não compreendem o que é verdadeiramente o amor. Aleluia. Então Jesus, ele veio para nos ensinar que o amor, ele precisa suportar as ofensas. Será que você consegue entender isso nessa noite? Jesus, ele suportou pecados que não eram seus, e nós não aguentamos nem suportar a ofensa do nosso irmão. Nós não conseguimos nem suportar a ofensa do nosso vizinho. Nós não conseguimos nem sequer lidar com o deboche das pessoas quando nós passamos na rua. Aleluias. O amor, ele é sofredor. Aleluias. Para você amar uma alma e ganhar uma alma, você precisa ter o amor de Jesus no seu coração. E você vai ter sim que suportar as ofensas. Aleluias. Hoje eu aprendi que é necessário eu me calar diante dessas ofensas. Porque antes eu não entendia e eu gostava de retrucar. E às vezes eu batia a boca. E hoje Jesus, ele tem me ensinado que tem pessoas que não vão suportar ouvir o que eu tenho para falar. Mas eu, que tenho Cristo dentro de mim, eu preciso suportar ouvir o que elas estão falando. Porque vai chegar o momento que Jesus, ele vai intervir na situação. Aleluias. E durante essa semana, eu me senti ofendida por uma situação. E Jesus, ele já estava falando comigo dentro dessa mensagem. E aí, no momento que eu me senti ofendida, o Senhor, ele me lembrou dessa mensagem. E eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu ainda me sinto ofendida. É necessário eu não me ofender mais. E aí eu me lembrei da fala de um pastor muito conhecido. É o pastor Bill Johnson. E ele conta uma experiência que ele passou no aeroporto, em que ele foi ofendido de forma brusca por uma pessoa. E diz ele, quando ele pegou o carro, ele retornava para sua casa, o Espírito Santo do Senhor o impelia a dizer para Deus: Senhor, eu abro mão de me sentir ofendido. O Senhor quer que nós venhamos a abrir mão dessa ferida, a abrir mão dessa mágoa, a abrir mão desse ressentimento. Quem somos nós para nos sentir ofendidos? Aleluias. E eu tenho aprendido com o Senhor que o que nos leva a sentir ofendidos é o nosso ego. Aleluias, é o nosso eu, a nossa carne. Aleluias, porque o nosso ego, ele é vazio, ele é inflado e ele é inflamado. Então tem horas que ele dói. Às vezes a gente ouve uma frase que a gente não gosta e a gente se ressente. Eu não poderia ter ouvido isso, o irmão não podia ter dito isso para mim. Aleluia, é aí nesse momento que o ego está nos dominando. Porque o ego, ele só preza satisfação própria. O ego só olha para a própria necessidade, para a própria vontade. Mas o Espírito Santo de Deus nos leva a olhar para a vontade de Deus e para a palavra de Deus. Então quando o ego bater na porta e dizer: eu não podia ter passado por essa situação, eu não podia ter ouvido isso, mas eu sirvo ao Senhor e eu não podia ser humilhado dessa forma. Nesse momento o Espírito Santo de Deus vai te lembrar da palavra de Deus e dizer para você: ei, o amor, ele é sofredor, ele é benigno. Lava os pés hoje, porque eu estou investindo nessa alma. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. E eu tenho aprendido isso com o Senhor, irmãos, e não é fácil. Aleluias.
Tem dia que parece que tem um caroço na nossa garganta, porque a nossa vontade é falar. Eu já me peguei falando coisas que vinha na minha mente, não dava nem tempo sequer de eu raciocinar muito bem. Quando eu via, eu já tinha falado. O que acontecia comigo? Eu passava vergonha. E aí vinha o Espírito Santo e falava comigo: eu não estou te ensinando. Aleluias. Eu não estou te mostrando por que é que está fazendo desse jeito. Aleluias. Então o Senhor, Ele fazia isso com os seus discípulos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele gostava de mostrar na prática, para que os discípulos vissem, e depois Ele explicasse, para que os discípulos entendessem. E Jesus, Ele cinge os seus lombos com aquela toalha. E aquela toalha era a representação do meu pecado, do seu pecado, que estavam cingindo, queriam cingir os lombos de Jesus quando Ele fosse crucificado. Aleluias. Aquela toalha mostrava para os discípulos que Jesus havia se submetido à vontade de Deus. Aquela toalha representava que Jesus havia vindo ao mundo com uma missão. Aleluia, e que Ele recebia aquela missão para o cumprir. Aquela toalha mostrava para os discípulos que eles também não iam ficar livres de colocar aquela toalha em cima dos ombros. Jesus, Ele tem uma toalha daquela que Ele usou naquela noite para cada um de nós. Aleluias. Mas para colocar as toalhas sobre os ombros, aleluias, é necessário se submeter. Jesus, antes de colocar a toalha, Ele se despiu e tirou as suas vestes. Aleluias. E o que Deus quer fazer conosco? Aleluias, Ele quer nos despir de nós mesmos. Ele quer tirar o nosso ego do controle da nossa vida. Ele quer nos ensinar os princípios do Evangelho. Ele quer que nós sejamos como Ele, que nós andemos como Ele, que nós façamos o que Ele faz. Aleluias. E é difícil. Aleluias, mas não é impossível. Aleluias. Irmão, aleluias. É muito melhor você lavar os pés do que você carregar o fardo pesado de um irmão que te magoou anos atrás e que você não consegue, aleluias, perdoar. É muito mais fácil lavar os pés, aleluias, do que eu ficar dentro da minha casa porque eu acho que as coisas não estão fluindo do jeito que eu acho certo. Aleluias, é muito mais fácil eu lavar os pés, aleluias, do que eu achar que eu tenho que convencer as pessoas que eu estou certa. Isso é um fardo muito pesado, se livre disso. Aleluias, tire isso da sua vida. Aleluias, isso não faz parte do Evangelho. Aleluias. Jesus, Ele quer que nós aprendamos a andar de acordo com o Evangelho. E eu comecei a perceber isso. E o Espírito Santo, às vezes, Ele nos impele a fazer coisas que nós não queremos fazer. E às vezes o Espírito Santo, Ele nos dá umas ordens que a gente fica até, meu Deus, mas eu vou ter que fazer isso. Sim, porque a posição de lavar os pés é uma posição desconfortável. É uma posição que você tem que se despir, você tem que abaixar. É uma posição que incomoda. Aleluias. Não é uma posição fácil. Lavar os pés, irmãos, aleluias, não é como água de rosas, não. Às vezes você pega um pé, aleluias, que não é um pé que tem um odor muito bom, não. É uma pessoa que já tem um passado de pecado. É uma pessoa que as pessoas já lavaram as mãos para ela e disseram para você: não tem jeito. E aquela pessoa fere, aquela pessoa machuca, aquela pessoa nos percebe, aquela pessoa é rude, é ignorante com a gente. Mas você precisa se abaixar e lavar os pés dela, porque ela é uma alma. Aleluia. Tem dia que a pessoa chega e dá bom dia, mas tem dia que ela chega e já parece que chega com raiva de você e nem olha na sua cara. Aleluia, você sorri para ela e diz bom dia. Aleluia, é isso que Deus quer conosco. Aleluia. Então Jesus, Ele lava os pés dos seus discípulos. Aleluia, e Pedro se recusa a lavar os seus pés e Jesus: olha, Pedro,
Aquele que não deixa eu lavar os seus pés, ele não tem parte comigo. Você não está entendendo o que eu estou fazendo hoje, mas amanhã, futuramente você vai entender. Por quê? Porque Jesus estava apontando para o sacrifício que ele iria realizar na cruz, que ele iria lavar os pés, tomar os pecados dos discípulos, e que agora eles iriam ser chamados filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. Então Pedro não entendia. Para Pedro era simplesmente aquilo ali: Jesus está lavando os meus pés, somente aquilo. Jesus lava os pés, veste as suas roupas novamente e se senta na mesa. Agora era a hora que ele ia ensinar. Ele tinha mostrado, agora ele ia ensinar. E aí Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele pergunta assim: vocês entendem isso? Vocês entenderam o que aconteceu aqui nessa noite? Aleluias! Como eu disse, o ambiente que Jesus entrava era um ambiente de confronto. Para ficar até o final, tinha que ter sede, tinha que ter vontade de aprender com ele, e tinha que não se sentir ofendido facilmente, não. Aleluias! Jesus estava querendo perguntar para os discípulos: vocês se sentiram ofendidos? Vocês ficaram intrigados? Vocês se surpreenderam com a minha atitude? Aleluias! Imagina Pedro, aleluias, relembrando dos seus pecados. Meu Deus, eu ainda perguntei para ele quantas vezes eu tinha que perdoar o meu próximo, e esse homem está lavando os meus pés. Aleluias! Quando a gente entende o Evangelho, a gente começa a perceber as nossas falhas. Por que Jesus nos confronta com a palavra? Para expor as nossas falhas. E por que Jesus expõe as nossas falhas? Para que nós venhamos a entender que não tem como continuar sendo como eu sou, como eu quero, que não tem como eu continuar andando do meu jeito. Aleluias! Jesus expõe as nossas fraquezas para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, para que nós possamos olhar para Jesus e dizer: ele é perfeito e eu quero ser como ele, e eu vou aprender com ele agora. Aleluias! O dia que eu passei vergonha, eu falei assim: Senhor, me perdoa, nunca mais eu abro a minha boca desse jeito. Aleluia, a minha fraqueza foi exposta diante de muitas pessoas, e naquele dia eu entendi que eu estava falando demais. Aleluia, Jesus expôs a minha fraqueza, e depois ele fez o convite: vem a mim, vem aprender de mim, vem aprender comigo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu não sou afobado como você, eu não sou ansioso como você, eu não falo demais como você, eu não me irrito facilmente como você, eu não perco a paciência como você, eu não fico ofendido como você. Vem aprender comigo. Aleluias! Ele expõe a fraqueza e depois ele faz o convite. Aleluias! E aí Jesus, ele vai virar para os discípulos e ele vai falar assim: assim como eu fiz, eu quero que vocês façam. Vocês vão lavar os pés agora um dos outros. A partir de hoje, vocês vão lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Só quem entende o que o Senhor Jesus fez por ele tem coragem, aleluia, de se colocar como discípulo de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus não tem outro caminho, tem que lavar os pés. Jesus, ele convida para aprender dele, para andar com ele, para ser seu discípulo, mas é preciso fazer o que ele faz. E ele lava os pés. Ele não se importa. Ele diz para os seus discípulos: eu sendo mestre, vindo de Deus, eu lavo os vossos pés. Eu quero que vocês lavem também. Então, se Jesus tomou sobre si os nossos pecados, é hora de nós aguentarmos as ofensas e lavarmos os pés uns dos outros. Aleluia, crendo naquilo que Deus irá fazer na vida daquelas pessoas. Aleluia. E para finalizar, Jesus, ele veio trazendo um novo padrão de vida. O Evangelho, ele traz a cultura de um reino, e o reino é do céu. Jesus, ele veio para mostrar para as pessoas que elas não precisavam ficar conformadas e repetindo padrões de comportamento que na verdade não estavam sendo aprovados por Deus, mas que eles tinham a oportunidade de viver uma nova vida, e essa nova vida e essa nova cultura se chama Evangelho. Quando nós começarmos a deixar o Evangelho entrar dentro de nós, aleluia, o nosso eu vai começar a sair, porque a palavra de Deus vai começar a ocupar todo o nosso ser, toda a nossa entranha, aquilo que não é de Deus vai ter que sair. Aleluia.
E aí Jesus ele veio para trazer essa nova cultura, esse novo jeito de pensar, esse novo jeito de agir, esse novo jeito de viver. Aleluias. E Jesus, aqui nessa palavra diz que Jesus ele entendeu que Deus havia depositado nas suas mãos. E quando nós entendemos o que o Senhor depositou nas nossas mãos, nós nos submetamos a viver o Evangelho na nossa vida. Porque Jesus havia recebido de Deus uma missão de trazer redenção sobre os pecadores. Aleluias. E Jesus venceu a morte, Jesus venceu o reino das trevas, e Jesus ele concedeu a nós, a igreja do Senhor, a autoridade que há no seu nome, de assim como ele curava, de assim como ele expulsava demônios, de assim como ele ganhava almas para o reino de Deus, nós também possamos fazer a mesma coisa que ele fazia, sendo seus discípulos. Aleluias. Quando nós entendemos a responsabilidade que Deus depositou nas nossas mãos, nós iremos nos submeter a viver o Evangelho. Que Jesus seja verdade na nossa vida, que Jesus seja verdade dentro de nós, que o Evangelho ele viva dentro de nós, porque assim como Jesus ele se fez carne, aleluias, assim como o Verbo se fez carne, o desejo de Deus é que o Verbo agora se materialize dentro de nós e seja verdade dentro de mim, que Jesus viva dentro de mim, que Jesus respire dentro de mim, que Jesus ande aonde eu estiver e que a minha vida não seja minha, mas seja dele. Porque aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, ele a achará. Aleluias. E não é para viver do meu jeito, não é para fazer o que eu quero. Aleluias. É para buscar conhecer a vontade de Deus e fazer o que ele quer. Aleluias. Então, para finalizar nessa noite, eu deixo uma pergunta para você, uma inquietação para você levar para sua casa e para você meditar nela. Aleluias. Você deseja ser um discípulo de Jesus? Aleluias. Porque se você desejar, o Senhor ele te chama para lavar os pés. Aleluias. E essa é a mensagem que eu deixo nessa noite. E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.